Graça e paz, amados de Deus, olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. E neste review eu quero aqui mostrar algumas coisas. Sei que a maioria de vocês que são inscritos aqui no canal já viram review dela em outros canais, mas quem sabe algumas coisas que eu vou mostrar aqui e falar sobre ela você ainda não tenha atentado ou visto em outros canais. Tá certo? Então, neste review eu quero deixar aqui minhas impressões. Seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Não é inscrito no canal ainda? Assiste meus vídeos e não se inscreveu? Olha que pecado, meu Deus do céu, Deus está vendo, hein? Então se inscreve aí, meu filho. Venha fazer parte da família Point, isso, ative o sininho da notificação, dê o seu like, faça seus comentários. Sugiro que você, se ainda não conhece o canal, se está chegando agora, dê uma olhadinha lá na playlist, você vai ver muita coisa interessante. 86 videoaulas totalmente gratuitas de teologia para iniciantes. Você vai ver lá teologia pentecostal, série de vídeos teologia paulina, série de vídeos curso de história da teologia. Dê uma olhadinha lá, temos as nossas mensagens. Tenho certeza que você será abençoado e edificado, tá certo? E se inscreve no nosso canal, como pedi a você, faça seu comentário, né? Até me engasguei. Faça seu comentário para que o canal possa engajar, para que o YouTube entenda que este vídeo é importante e comece a recomendar para mais pessoas. Mas eu peço a você que compartilhe também, manda aí para os grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, manda para um amigo, né, que talvez goste deste tipo de obras, né, Bíblia de Estudo, manda para ele, para que ele possa dar uma conferida, tá certo? Então, veja bem, a minha chegou ontem, hoje é dia 26 de janeiro, chegou ontem, dia 25, aniversário da cidade de São Paulo, 5 de janeiro. Eu estava lendo aqui ontem à noite algumas coisas interessantes, né? Onde ele fala sobre como que usa, né, o que é essa Bíblia de Estudo, né? Ele vai dizer que é uma Bíblia de Estudo, vamos ver se é aqui que é mais à frente, tá? Vou chegar lá. Mas aqui ele fala que o que é essa Bíblia de Estudo? Bíblia de Estudo Nelson, uma Bíblia de Estudo totalmente nova, construída sobre a verdade das Escrituras, centrada na teologia bíblica, as formas pelas quais muitos temas importantes operam por meio das Escrituras e se focam em Jesus Cristo. É uma combinação abrangente de comentários do texto bíblico, notas de estudo recentemente elaborados, artigos, introduções aos livros e ferramentas de estudo. Né? Ele mostra aqui como é que ela trabalha, tem os comentários, sistemas de referências cruzadas, mapas, gráficos, ilustrações. Até esqueci de mostrar aqui atrás da Bíblia, vem essa página aqui solta dentro da capa, mostrando aí mais de 50 mil recursos, entre comentários, notas de estudo, artigos de especialistas, ilustrações, mapas, gráficos, fotos, concordâncias, sistemas de referências cruzadas, 28 artigos bíblico-teológicos que descortinam o tema-chave das Escrituras. Antes que você me pergunte, no início do vídeo, antes que você já me pergunte, futuramente vou fazer uma comparação, um vídeo comparativo dessa Bíblia com a Bíblia NAA. Então, no primeiro momento, antes você me pergunta qual é a melhor, NAA ou essa? Então, eu ainda não defini não, cara. Ainda estou vendo, né, estou analisando para trazer uma conclusão, né? Assim, a priori, se você quer uma resposta antecipada, a priori é o de Cássio aqui, o organizador. Você sabe que ele é calvinista, mas interessante que a Bíblia se propõe, essa Bíblia, ela tem a seguinte, aqui, agradecimento do Dick Carson, que é o organizador. Ela vai dizer, é óbvio, né, também, ó, os colaboradores dos comentários notas de estudo. Quem é que fez as notas de estudo aqui, ó? Quem fez as notas de estudo de Gênesis? Richard Hess. Não conheço, né? Quem mais? Deixa eu ver alguns comentaristas aqui conhecidos nossos. Quem mais conhecido aqui nosso aqui, ó, Provérbios, esse aqui a gente conhece, cara. Bruce Waltke, conhecido um dos maiores mestres em Antigo Testamento aí, mais conhecido da gente. Deixa eu ver aqui, permita-me encontrar aqui, ó. Você está vendo aqui os autores, Isaías, introdução aos livros de Provérbios, Richard Hess. Aqui
no Novo Testamento tem os caras mais conhecidos, ó. João, o Evangelho de João, quem fez o comentário lá foi o D. Carson, as notas. Aqui, introdução às cartas e Apocalipse, quem é que fez? Douglas Moo, já é conhecido nosso, lá. Romanos, quem fez as notas dos comentários de Romanos? Douglas Moo, né? Miqueias, novamente Bruce Waltke, certo? Interessante, né? 2 Pedro, Douglas Moo novamente. Então são autores calvinistas, embora a Bíblia traga Judas também. Fala Timothy Keller, Histórias da Bíblia, são os artigos bíblico-teológicos lá no final da Bíblia. Então, como eu estava falando para você, a priori, na minha opinião, ainda não ultrapassa, embora ela tenha 28 artigos bíblicos teológicos, né? Não é isso que diz aqui? Autores de artigos bíblicos teológicos, tem bastante artigos. Na minha concepção, parece-me que ainda os artigos vai falar sobre sabedoria, santidade, o tempo, sacerdócio, justiça, ira, exílio, amor, graça, o evangelho, a filiação, a adoração, a missão, shalom, consumação, o povo de Deus, a morte e a ressurreição. Entendendo? Embora ela tenha bastante esses artigos, a Bíblia de Estudo Linear, você confere lá no nosso review, ela possui, sabe o quê? Mais um prefácio aqui, ó. Prefácio falando sobre a Bíblia. Ela possui uma espécie de mini teologia sistemática, cara. Ela traz muita coisa interessante. Então, a Bíblia tem mais de 2.800 páginas. Tem mais páginas do que essa, que tem um pouco mais de 2.700, né? Então, no primeiro momento, eu não diria que seja a melhor, não, mas está quase pau a pau, cara. O que caracteriza a Bíblia de Estudo Thomas Nelson? Primeiramente, em comum com as melhores Bíblias de Estudo, os nossos colaboradores respeitam as Escrituras como a palavra de Deus e alegremente se curvam diante da sua autoridade. Então, a Bíblia é uma pegada conservadora, obviamente. Aqui, ó, é isso que eu queria te mostrar. A proposta dela lá, imparcialidade teológica. Então, como a gente costuma dizer, essa é uma Bíblia calvinista, arminiana, neutra. Eles procuram trazer imparcialidade. Ó, por ser visão evangélica, a NVI procura apresentar uma tradução livre. Está falando no caso aqui da tradução, da NVI. Livre de interpretações, participantes e denominacionais, no que diz respeito a questões menores que marcam a diversidade do mundo evangélico. A NVI não se permitiu traduzir nenhum texto bíblico com a intenção de ajustá-la à doutrina particular de qualquer denominação corrente. Tá? Ele está falando da imparcialidade teológica da versão NVI. Tá certo? Contudo, eles, ao dizer que eles pretendem ser uma Bíblia que segue a teologia bíblica, obviamente você sabe que são os reformados que seguem essa linha, né? Então, o Antigo Testamento. Então, os artigos são longos, isso é legal. A introdução ao Antigo Testamento. T.D. Alexander é o autor, com muitas figuras. Ó, só a introdução. 1, 2, 3, 4 páginas, 5 páginas, só de introdução ao AT. Importância, lendo o Antigo Testamento. Aí. Introdução ao Pentateuco. Antes da introdução ao AT, 5 páginas, temos agora a introdução ao Pentateuco, que é a Torá, né? 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele vai distribuir aqui, vamos contar quantas páginas, mas antes é o que ele fala que eu te Alexander novamente. Ó. Pentateuco engloba 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O título Pentateuco vem da palavra grega Pentateucos, que significa obra em 5 volumes, um título que pode ser rastreado até o 3º século depois de Cristo, enquanto os cristãos tendem a preferir a designação Pentateuco. Os judeus tradicionalmente se referiam a esses livros pelo título Torá, um termo hebraico geralmente traduzido por lei, embora uma tradução melhor poderia ser instrução. A designação lei remonta antes do tempo de Jesus. O prólogo do apócrifo eclesiástico, escrito aproximadamente em 132 a.C., usa a lei para se referir aos primeiros 5 livros do AT. Ó, então, mais um mapinha aqui. 1, 2, 3, e essas fotografias, né, coloridas, show de bola. 3, 4, 5, olha uma réplica aqui do tabernáculo, ó. Show, ó.
tamanho natural. Ela é pequena, né? Aparentemente. 5. Só a introdução ao Pentateuco. Ó, 6, mapinha. E mais conteúdo. Estrutura. Gênesis e ciência. 6, 7, 8. Gênesis é história, Gênesis é teologia. Tá? Fé, graça, humanidade. Aí você pode parar o vídeo aí para ver mais detalhes, né? 9, 10. Olha. 11, né? Contando com essa parte aqui. Introdução a, né? Introdução a Gênesis, no caso. Caramba. Ele trouxe uma introdução ao Pentateuco, né? Depois ele já veio a introdução a Gênesis. Então eu contei, né? Contei errado, perdoe. Vamos voltar lá. Introdução ao Pentateuco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas de introdução ao Pentateuco. Aí vem a introdução a Gênesis, ó. Tá vendo? Contexto e autoria. 1, 2, 3, 4, ó. 5, 6, 7, 8. Então, 9 páginas só de introdução. E eu vejo o tamanho, cara, das notas. Caramba, texto bíblico. Olha a quantidade de nota de estudo, meu. E é aí que eu considero uma Bíblia de estudo de relevância, né? Porque Bíblia de estudo para mim, né, o interessante são as notas, pô. Porque a Bíblia de estudo, na verdade, é o texto bíblico com comentários no rodapé, ali como se fosse um comentário bíblico, mini comentário bíblico, com o texto logo fixado, logo paralelo ali. Isso é muito prático, né? Você vai para um retiro espiritual, vai para algum lugar, leva a sua Bíblia de estudo, tem um texto e tem um comentário. Não precisa você levar um comentário bíblico na mochila, né? Olha só, então, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Então vai fazer uma espécie de comentário breve, do capítulo 1 até o capítulo 11, olha lá. História primeira. A Bíblia começa contando a história de como o mundo se iniciou, como a humanidade caiu em pecado, como Deus começou a enfrentar esse pecado. Essa história descreve a criação divina do mundo e toda a vida, a harmonia que estava presente no mundo, o pecado que destruiu aquela harmonia perfeita de Deus e a sua criação, a espiral do pecado, da violência, o julgamento, a salvação do dilúvio, a aliança que daí resultou, a herança comum em todos os povos, a Torre Babel e a linhagem da família de Abraão. O ciclo começa, Deus cria e a humanidade peca. À medida que a violência da humanidade aumenta, Deus castiga as pessoas com dilúvio e livra Noé e sua família. Os seres humanos continuam a pecar. No entanto, Deus não desiste, mas traz esperança por meio da linhagem da família de Abraão. Tá vendo? Bastante coisa, né? Bastante conteúdo. Aí ele vai comentar aqui o versículo 1, né? No princípio. Então ele destaca em azul, né? Trechos do versículo. Só lembrando a você que nós temos aqui o Apoia-se, aqui embaixo nos comentários. Se você deseja ser nosso patrocinador para entrar no nosso grupo do WhatsApp, entra aqui no Apoia-se, torna-se nosso apoiador mensal, a partir de R$5 todos os meses. Nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp, tá certo? E quando nós batermos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, né, do Apoia-se, nós vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente, todos os meses, para os apoiadores. R$5, né? Mas, se bem que defasou, tá bem defasado, né? Você pode também, né, nos ajudar aí com 10, com 15, dentro das suas posses, tá certo? Quando nós batermos a meta que você vai ver lá na plataforma, nós vamos começar a sortear livro de teologia para os apoiadores. Essa é a nossa meta, tá certo? Olha só, no princípio, essa é a única palavra hebraica, Bereshit, dentro, ó, denota início de uma sequência de acontecimentos. Deus, hebraico Elohim, usado para a divindade de Israel e para outros deuses. O termo denota divindade, poder e objeto de adoração. É a única palavra para Deus no capítulo 1, que enfatiza o poder de Deus como Criador do universo.
Criou, bará. Deus é o sujeito desse verbo, sempre que ele aparece na Bíblia. Vou dar os exemplos aqui. Isso é algo que só Deus faz, embora a criação a partir do nada esteja implícita em Gênesis 1, Gênesis 1, para afirmações mais completas. Tá vendo? Sem forma e vazia. Essa expressão repete somente Jeremias 4, 23, referindo-se ao julgamento de Deus, a fim de que a terra seja improdutiva, fora de ordem, incapaz de cumprir seu propósito e produzir alimentos que sustentem a vida. E aí você vira a página, cara. Poxa, tem bastante notas, né? Então, vou mostrar agora aqui, por exemplo, as notas de Salmos. Salmo 1, que tal? Mostrando aqui textos conhecidos. A gente vai lá para João. Salmo 1. E faz calor aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu desliguei o ventilador para não fazer muito barulho no fundo. Eu já estou pingando. Olha só os salmos, ó. A introdução. Título hebraico é Terlim, louvores. É o inário de Israel, né? Salmos com palavra de Deus. Cara, e essas fotos aqui fantásticas, né? Tá vendo? Vamos ver quantas páginas. Salmos na Septuaginta em Qumran. Interessante, né? 4, 5, 6 páginas. Tipo de salmo. O salmo como poesia. Paralelismo sinônimo. Paralelismo antitético. Olha, daí dá um exemplo. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Sinônimo lá. Por isso os ímpios não existirão no julgamento, nem os pecadores na quantidade dos justos. Ímpios e pecadores. A poesia sinônimo. Ele reforça em 2 sentenças para falar praticamente quase a mesma coisa. Isso que se chama paralelismo sinônimo. Poemas acrósticos. 6, 7. Olha, Teologia dos Salmos. 8, 9. 9 páginas só de introdução a Salmos. Isso é interessantíssimo, hein? Aí tem um texto aqui, ó, o primeiro livro de Salmos, Salmo 1. Então vamos ver o que ele diz aqui, ó. Como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios. Ele vai comentar. Ele traz uma espécie de introdução aqui do Salmo 1, depois ele comenta propriamente o versículo, ó. Feliz, hebraico Ashre, também traduzido como bendito, abençoado, em outras versões, né, bem-aventurado. Refere-se a como a verdadeira felicidade vem para os que se recusam a identificar-se com o caminho dos ímpios. Em vez disso, estão enraizados na palavra de Deus. Para outra importante palavra, hebraico para bênção, confira o comentário em 3:8. Segue, imita, se assenta. Esses verbos de movimento corporal são metáforas para atitudes internas e comportamentos externos progressivos dos inimigos de Deus. A progressão vai de uma identificação casual, segue, a uma associação completa, se assenta. O único indivíduo justo do versículo 1 ao 3 contrasta com os muitos ímpios do versículo 1, isto é, a pessoa justa deve destacar-se e afastar-se da multidão. Ele dedica bastante conteúdo, ó. Versículo 2. Você pode parar aí o vídeo para ler. Versículo 3. A árvore plantada à beira das águas correntes. Os resultados da saturação na palavra de Deus são encontrados em uma encantadora imagem de horticultura. Uma árvore firmemente enraizada em um solo bem irrigado. Prospera. Não bem-estar financeiro, mas sucesso máximo na vida, quando devidamente orientada para Deus e para o relacionamento com Ele. Isso ressoa a promessa de Deus a Josué. Tá vendo? Interessante. Aqui já parte do versículo 2 e essas figuras, essas pinturas, essas fotos interessantíssimas, né? Então ele vai dedicando bastante espaço aí, né? Claro, nem todos os salmos ele vai ser abundante, né? Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, veja que ele dedica pouquinho espaço, né? Tem muita coisa. Olha, João, claro, né? Como a maioria das Bíblias de estudo, tem também o período intertestamentário, né? Tem, claro que tem. Tem a introdução ao Novo Testamento, a introdução
Introdução ao Novo Testamento. Quem vai fazer? O Douglas Moore, o articulista. Então ele vai gastar 1, 2, 3, olha, 4, 5, 6 páginas para falar sobre a introdução ao NT, e tem a introdução aos Evangelhos e Atos, que é separado também, um artigo separado. Quem vai fazer é o de Carson, que é especialista no Novo Testamento, os Evangelhos e Atos. Olha lá, embora esses 5 livros cubram grandes verdades teológicas, são também livros históricos. Seu objetivo é fornecer ao leitor um relato histórico teológico da vida, do ministério, da morte, da ressurreição de Jesus, bem como das primeiras décadas da igreja cristã. 1, 2, olha que foda, 3, 4, 5 páginas para trazer uma introdução aos Evangelhos e o livro de Atos em si. Introdução a Mateus, olha, aí já é outro naipe, ó. 1, 2, 3, 4. Introdução a Mateus. 5 páginas. Tá vendo? E as notas aí, no texto bíblico. Eu separei João. Eu sempre gosto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas de introdução a João, mas eu gosto sempre de ver o prólogo, cara. Não sei quanto a você, mas eu gosto muito de saber. Eu vou nas Bíblias de estudo logo. Hoje a gente vai logo para Gênesis, capítulo 1 e o prólogo de João, né? Não sei se você faz isso quando pega uma Bíblia de estudo, um comentário bíblico, eu gosto de fazer, ó. Olha lá, ele comenta aqui, capítulo 1, verso 1 ao 18, que é chamado de prólogo, o hino de João, o hino do verbo, né? Aqui a tradução, né, NVI vai dizer, no princípio era aquele que é a palavra, ela estava com Deus e era Deus, ela estava com Deus no princípio. Então ele vai dizer o seguinte, ó, no princípio, antes da criação, alude aos versículos da abertura da Bíblia. Confira a criação, página 2504. Era, no princípio era, já existia a palavra. No AT, a palavra de Deus é uma autoexpressão poderosa na criação, revelação e salvação. O Filho de Deus, Jesus, personifica essa palavra como auto-revelação definitiva de Deus, com Deus. A palavra é distinta de Deus Pai e usufrui de um relacionamento pessoal com Ele. Verso 2. Aí vai comentar aqui, era Deus, palavra, né, o Logos, companheiro de Deus e o próprio ser de Deus. Jesus é plenamente Deus. Cita vários versículos. Eis aqui alguns dos muitos elementos do NT que se encaixam naquilo que posteriormente será chamado de doutrina da Trindade. Versículo 1, verso 3, Jesus era o agente de Deus na criação de tudo o que existe. Aí cita outros versículos. Versículo 4, ele era a própria vida da palavra, a qual ele dispensou na criação. Luz pode se referir à nossa constituição essencial, isto é, seres humanos são criados à imagem de Deus, ao reflexo da palavra no universo que ele criou, que ela criou. Isto é, o que teólogos chamam de revelação geral, ou mais especificamente, a revelação ligada à vinda do Filho. O que eu percebi aqui é que ele é bem sucinto, né? Nas notas ele não quer entrar nas questões do Logos, né? Ter João tomado por empréstimo esse termo dos gregos, da filosofia grega, então ele não entra nessa questão não. Se detém, como a proposta do livro, né, pessoal? Da Bíblia, melhor dizendo. É uma Bíblia que foca a teologia bíblica. Ela não vai trabalhar, não é uma Bíblia com foco cultural, com comentário cultural, mas ela é a Bíblia pela Bíblia, tá bom? Então ele vai citar propriamente os próprios versículos para falar acerca do que está dizendo. A plenitude, conecta-se a cheio, versículo 14, graça sobre graça, graça em lugar de graça, não graça em adição à graça, ou uma bênção após a outra. Verso 17 revela o porquê, que é aquele texto, né? Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então ele vai explicar aqui o versículo 17, ó.
1:17 explica o porquê de graça sobre graça, do verso 16. A lei que foi dada por intermédio de Moisés é uma demonstração inicial de graça. O verso 16 sugere a ideia de graça sobre graça, já concedida, e a graça e a verdade, que vieram por intermédio de Jesus Cristo, substituem a aliança mosaica baseada na lei. Jesus é o ponto culminante da revelação de Deus na história da salvação. Tem bastante comentários, né? Ainda está no capítulo 1. Já vem o 2 aqui. Pois é, pessoal. Interessante, né? Tá vendo? Esse vídeo passou do ponto já, mais de 25 minutos. Eu vou ficar por aqui. Eu acho que já deu para você ter uma noção. Não gosto de vídeos longos, acho que também você não. Mas você que estava interessado e a fim de saber a minha opinião, a Bíblia é excelente. Ainda não cheguei a essa conclusão de que superou a NAA. A minha opinião está ali pau a pau, né? Mas pretendo fazer um vídeo comparativo, né? E aí a gente poderá chegar a uma conclusão 100%, mas a priori, na minha opinião, ainda não superou, não. Tá? Essa Bíblia ainda não superou a NAA, não. Para alguns, talvez para você sim, mas a princípio não. Talvez você mude de ideia depois que fizer uma comparação, um vídeo comparativo. Tá certo? Torne-se nosso apoiador. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo e até a próxima.